Abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 18, aleluias. Hoje nós vamos meditar um pouquinho, de uma ministração com o tema, a transformação que leva à verdadeira mudança. Amém? Todos acharam? 2 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 16 a seguir, a Bíblia diz assim: quando, porém, alguém se converter ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Repita comigo, irmãos: somos transformados, aleluias, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aleluias. Irmãos, essa noite eu quero compartilhar algo com vocês, e eu confesso que essa palavra eu tenho remoído e meditado nela essa semana, e quão grandioso é e quão maravilhoso é a gente poder meditar e refletir no Evangelho, na palavra de Deus, essa palavra que nos guia, essa palavra que nos transforma. E para iniciar essa meditação, eu quero ler uma frase de um professor. Esse professor, ele é o Marcos Fernandes, ele é um professor cristão, e ele escreveu a seguinte frase: mudar ou transformar? Uma pergunta. E aí ele continua: mudança é mudar, transformar é converter. O fato é que toda transformação há mudanças, mas nem toda mudança haverá transformação. Amém? Irmãos, aqui, quando nós falamos sobre transformação, quando nós falamos sobre mudança, em alguns contextos, essas duas palavras, elas são sinônimos. Porém, aqui, eu quero trazer uma distinção entre essas duas palavras. Primeiramente, é impossível a gente pensar na nossa vida como cristão e como ser humano e não pensar em mudança. Ainda mais no momento em que estamos vivendo, a sociedade, a humanidade, ela passa por constantes mudanças. E mudanças diz respeito ao nosso exterior, a forma de nós nos comunicarmos, a forma de falarmos, a forma de buscarmos conhecimento. Isso diz respeito à mudança. E nós sabemos, e a nossa geração, mais do que nunca, ela passa por uma mudança muito abrupta e constante. Se a gente for pensar, não precisa ir muito longe, nos últimos 5 anos, se você parar para pensar, o quanto que já mudou na sua forma de se comunicar, o quanto que já mudou na sua forma de se relacionar, o quanto que já mudou na sua forma de buscar conhecimento ou de transmitir conhecimento, até mesmo no seu trabalho, nas suas relações familiares, intrapessoais, enfim. Então, o ser humano, a humanidade, ela passa por constantes mudanças. Mudanças elas impulsionadas ultimamente pela tecnologia, mudanças impulsionadas por circunstâncias. Esse momento que estamos vivendo de pandemia, o quanto que isso já tem mudado a nossa vida. A exemplo disso, estamos aqui. Apesar de eu não ser tão antigo na fé, mas eu nunca imaginava que nós iríamos cultuar a Deus dessa forma, sendo privado de estar na igreja. E temos que nos adaptar, não paramos de cultuar a Deus, estamos aqui cultuando a Deus e nos adaptando às mudanças. Amém? Vocês estão comigo?
Agora, transformação. Transformação é algo mais profundo. Transformação, diferente de mudança, ela não é superficial. Transformação é algo mais complexo. Transformação diz respeito à mudança de natureza. Transformação diz respeito à mudança de caráter. Transformação diz respeito à mudança de como enxergamos o outro. Transformação diz respeito a como que eu vejo as pessoas, como que eu vejo a humanidade, como que eu vejo as coisas que estão à minha volta. Transformação diz respeito a como que eu enxergo o meu futuro. Transformação diz respeito a como que eu me enxergo. Então, eu achei magnífico essa frase desse professor. Então, ele afirma que em toda transformação há mudança, e é impossível você passar por uma transformação e não mudar. Porém, há mudanças que não foram com base em transformação. Então, toda transformação, automaticamente, ela gera mudança. Porém, nem toda mudança, ela gera transformação. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, não tem como nós falarmos de evangelho e não falar de transformação. É impossível nós não falarmos de Jesus e não termos convicção e ciência da transformação, porque o ser humano, ele carece de transformação. O ser humano, ele necessita de transformação. O homem sem transformação por si só, o homem é algo abominável. O ser humano sem uma verdadeira transformação, ele é capaz de fazer coisas que nós não conseguimos nem imaginar. Podemos ficar aí mais de 5 minutos olhando nos noticiários e vemos tantas coisas que acontecem no mundo afora, qual o ser humano pratica, e a gente não consegue muitas vezes imaginar, nem compreender aquilo. Mas isso diz respeito a um ser humano sem transformação. Porque quando nós já cantamos aqui, e cantamos que o nosso Deus é grande, ouvimos aqui na ministração da nossa pastora que Deus, Ele é perfeito. E Deus realmente é perfeito. Se o ser humano carece de transformação e mudança, logo Deus é perfeito. Deus não muda. Deus não muda. E por que Deus não muda? Porque Ele é perfeito. Aleluia. Então Deus, Ele não muda. E aqui, o Evangelho, ele é claro em dizer, e o próprio Deus, ele fala lá no profeta Malaquias, eu, Senhor, não mudo. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, do Pai das luzes, a qual não muda como sombras inconstantes. Então Deus é perfeito, Deus não carece de transformação, Deus não muda. Logo, quando nós olhamos no início de tudo, quando nós olhamos que esse Deus perfeito, então Ele faz o homem. A Bíblia vai dizer que Ele faz o homem a sua imagem e a sua... Então Deus, Ele faz o homem também perfeito. Deus, Ele faz o homem perfeito. Deus, Ele compartilha atributos dEle com a sua criação, a fim de que esse ser perfeito pudesse ter relacionamento com Ele. Então Deus, Ele faz o homem perfeito, e esse homem perfeito não carecia de transformação, não carecia de mudança. Porém, com a entrada do pecado, então, esse homem que era perfeito, então a partir daquele momento, essa matriz perfeita, ela é então bagunçada. Então aquilo que é perfeito, com a entrada do pecado, se torna imperfeito.
Aquilo que era perfeito, agora com a entrada do pecado, agora aquilo se torna algo imperfeito e com isso carece de transformação. E é essa transformação que eu quero falar aqui hoje. É essa transformação que tem como um propósito, um objetivo, levar o homem a um ponto original. Aonde no Evangelho de Coríntios, Paulo ele fala que essa transformação, ela vai nos levar a um ponto, a um objetivo, que é o quê? Aí nos transformar à imagem dele. Nos transformar à imagem de Deus. A voltar neste lugar inicial, aonde o homem não deveria ter saído. É essa transformação que nós vivemos no Evangelho. É essa transformação que nós temos acesso através de Jesus Cristo. É essa transformação aonde o segundo Adão, ele é capaz de nos levar ao lugar original, aonde o primeiro Adão falhou. É essa transformação que nós, como seres humanos, nós, como homens limitados e falhos, temos que ter em mente que todos nós carecemos de transformação. E é por isso que é impossível nós pensarmos em Jesus e não trazer à tona na nossa mente sobre transformação. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é impossível haver salvação sem transformação. Porque se uma vez nós somos salvos, para alcançarmos essa salvação, nós temos que iniciar esse processo de transformação. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Irmãos, eu fico muito empolgado. E aqui o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, para nós meditarmos nessa noite, é que toda transformação, ela necessita de uma decisão. Nós vamos ler no versículo 16, onde o apóstolo Paulo lhe diz assim: quando, porém, alguém se converter, o véu, então, ele é tirado. Quando, porém, alguém se converter, quando, porém, alguém decidir, quando, porém, alguém escolher, quando, porém, alguém se converter. Então, a transformação, ela parte de uma decisão. E que decisão é essa? De crer. A decisão de crer em Jesus. A decisão de crer que nós somos falhos e limitados e que nós somos dependentes de Deus. A decisão de crer que existe sim um Deus grande, um Deus glorioso, um Deus vivo e real que fez todas as coisas, um Deus criador dos céus e da terra, a qual criou o ser humano para desfrutar de um relacionamento de pai e filho. Decidir crer que independente das minhas situações e circunstâncias, dependente da minha vulnerabilidade, não depende de mim, mas daquele a qual Deus enviou, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E que uma vez que eu creio nele, uma vez que eu creio na sua obra, naquilo que ele fez, então eu alcanço a salvação. Então essa transformação, ela parte de um ponto que é uma decisão. E toda decisão, a palavra decisão, no final da palavra, ela tem o termo cisão. E o termo cisão significa romper. O termo cisão significa abandonar, porque é impossível eu ter uma decisão sem eu romper com algo. É impossível eu crer, eu me converter, ou eu decidir por Cristo sem uma cisão. Sem eu romper com algo, sem eu romper com o meu modo de pensar, sem eu romper com o meu modo de viver, se eu romper com as coisas que eu pautava a minha vida e achava que era certo, sem eu romper com o meu eu, sem eu romper com o meu passado. Então, a transformação, ela parte de uma decisão, e uma decisão, ela tem um ponto inicial na cisão, que é o romper. E a cisão fala de cindir,
de romper algo com a sociedade, de romper algo político e romper doutrinas. Então a transformação, ela parte de um ponto aonde eu rompo com aquilo que eu achava que era certo, com aquilo que me direcionava, e agora então eu abraço pela fé o Evangelho, eu abraço pela fé a graça de Jesus Cristo, eu abraço pela fé então a palavra de Deus. E então a partir daí, então, eu dou início a esse processo de transformação. Aleluias! É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que se converter, o véu é tirado. E aqui ele estava falando acerca da lei, do Antigo Testamento, do véu que estava no coração, trazendo alusão a Moisés, quando descia do monte, colocava o véu no rosto, para que as pessoas não olhassem no rosto dele. Então ele fala agora nós, com o rosto descoberto, aleluias, porque uma vez que nós decidimos por Jesus, uma vez que nós rompemos com aquilo que me amarrava, com doutrinas, com aquilo que eu pensava, então agora eu posso viver a liberdade em Cristo Jesus, e então eu posso dar espaço, eu posso então abrir para quem me transformar? Deus, porque o segundo ponto, a transformação, a verdadeira transformação, não depende da gente. Você pode ter a capacidade de se mudar, mas você nunca vai ter a capacidade de se transformar. Você pode ir pintar o seu cabelo, você de morena vai ficar loira, você mudou a sua fisionomia e a sua beleza, mas você não consegue transformar o seu caráter, você não consegue transformar o seu coração. E quem tem a capacidade de nos transformar é Deus. Tem um versículo muito conhecido, está lá em Romanos, no capítulo 12, e no versículo 2, ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e adorável vontade de Deus. Eu gravei esse versículo nessa versão antiga, foi a primeira Bíblia que eu ganhei, e eu confesso que quando eu li esse versículo a primeira vez, eu achei que eu tinha capacidade de me transformar, porque eu lia transformai-vos, e eu falava, cara, então eu tenho que transformar a minha mente, porque eu queria viver a vontade de Deus, naquele momento eu queria descobrir a vontade de Deus, eu falei, então eu tenho que transformar a minha mente, como é que eu faço isso? E eu lembro que aquilo, eu entrei meio num parafuso, e aí eu falava, cara, como é que eu faço isso? Eu lembro até que eu fiz a perguntinha dessa, foi para o pastor. Na época, quando eu me converti, meu pastor, ele me viu e ficava até assim, que eu sentava do lado dele com umas 50 listas de perguntas, e no outro dia já tinha mais outras 50, a gente sentava e ficava até 1, 2 horas da manhã, e eu lia a Bíblia e ia perguntar para ele, e eu lembro que eu fiz essa pergunta, como é que eu me transformo? Eu quero saber a vontade de Deus. Ele falou, calma lá, que você não tem capacidade de se transformar não, cabeção. E é incrível que nessa versão, a nova versão atualizada, ela traz a seguinte forma, e isso ficou mais claro da gente entender. Então esse mesmo versículo, ele diz assim, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Falei, aí, eu não tenho que me transformar nada, eu tenho que deixar, eu tenho que decidir, eu tenho que crer, porque uma vez que eu decido, é Deus quem me transforma. Jesus, na sua oração, no capítulo 17 de João, ele fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem nos santifica é Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que agora habita dentro de nós. Uma vez que nós decidimos crer, o Espírito Santo de Deus então vem fazer morada em nós, e é Ele quem nos transforma. Porém nós temos que deixar, nós temos que decidir, nós temos que crer. Aleluia, amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Aleluia. Irmãos, o segundo ponto
dessa transformação que irá nos levar a uma verdadeira mudança, primeiro é entender que nós precisamos decidir crer, precisamos romper com aquilo que nos prendia, precisamos entender que é Deus, o Espírito Santo, quem age em nós, através da sua palavra, no momento que nós nos entregamos a Ele em relacionamento, em oração, e principalmente através do lavar regenerador da palavra de Deus, nós somos transformados. Porém, um segundo ponto tão importante, é nós entendermos que essa transformação, ela é um processo gradual. Você não é transformado no estalar de dedos, da noite para o dia. Esse é igual o processo da largata virar borboleta. A largata não vira borboleta de uma hora para outra. Isso é um processo. É o que, anos depois, eu vim entender na Bíblia, que é o já ainda não. Nós, em Cristo Jesus, no momento que nós decidimos por Ele, nós somos santificados, nós somos justificados, nós somos remidos dos nossos pecados, nós somos libertos do poder do pecado, nós somos novamente conectados com Deus. E já. Só que esse não é o fim, esse é o início das coisas. Porque uma vez que agora nós somos conectados com Deus, nós temos uma vida, nós temos um processo, e a nossa carne, o nosso eu, o nosso homem pecaminoso, ele não morre, irmão. Tem uma frase que eu acho muito interessante, a qual o Martim Lutero, ele diz o seguinte, ele fala: eu achei que meu velho homem tinha morrido afogado no batismo, mas esqueceram de me falar que ele sabe nadar. Então, é por isso que a morte do eu, ela é diária, e a transformação nossa, ela é constante. É por isso que no versículo 18, ele vai dizer: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de dia em dia. Aleluia. Os Provérbios vai dizer que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Ou seja, a vida do justo, ela vai brilhando. O sol já não nasce com a sua luminosidade máxima no pico de meio-dia, ele nasce fraquinho. E conforme o horário vai passando do dia, o seu calor e a sua luminosidade, ela vai aumentando. Assim, o sábio disse que é a vida do justo. Ou seja, a sua vida hoje, ela tem que brilhar mais do que ontem. E a sua vida amanhã tem que brilhar mais do que hoje. Se a sua vida amanhã não está brilhando mais do que hoje, alguma coisa está errada. Porque a vida do justo, ela é como a luz da aurora. A nossa transformação, ela é de glória em glória. Ela é de dia em dia. Então, o processo da nossa transformação, ela é gradual e contínua. Não existe supercrente, irmão. Não existe 5, 6, 10, 15 anos de igreja e você achar que, não, eu não preciso mais orar. Eu não preciso mais ler a Bíblia, eu já cheguei num patamar, num nível. Eu falei, nossa, então por que Jesus não te arrebatou então, irmão? Se você já está quase um semideus. Não. A nossa vida, a nossa transformação, ela é gradual, dia após dia. Tem uma frase do Luciano Subirá que ele diz assim: se o nosso processo de transformação ficou estagnado, é porque a revelação de Cristo em nossas vidas também ficou estagnada. Porque é impossível, irmãos, nós termos uma vida espiritual saudável, buscar Deus diariamente, ter tempo com Deus, investir na nossa vida com Deus e permanecermos a mesma pessoa. É impossível. Por quê? Não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia está falando. Porque se o nosso relacionamento com Deus nos leva a uma transformação, então isso é de glória em glória, então hoje eu estou melhor do que ontem. Hoje, se eu sou um cristão verdadeiro, hoje eu tenho que ser um marido melhor do que ontem.
Se eu sou um cristão verdadeiro e eu vivo uma transformação contínua, hoje eu tenho que ser um pai melhor do que ontem. Hoje eu tenho que ser um funcionário melhor do que ontem. Hoje eu tenho que ser um patrão melhor do que ontem. Hoje eu tenho que ser um vizinho melhor do que ontem. Porque eu sou transformado de glória em glória, como pelo Espírito Santo que habita em mim. Aleluia. O problema é que, por a gente não entender, a gente estagna o nosso processo de transformação, porque esse processo de transformação, mais uma vez, ele está conciliado com a nossa vida em Deus, e entender que o processo de transformação é algo contínuo, de dia em dia, isso diz respeito sim, também, todavia, a dias ruins. A vida do justo, a transformação é de glória em glória. Isso não quer dizer que é só no dia bom. Opa, deu um dia ruim aqui, eu vou pular. Esse daqui a glória não teve, vai ter glória só no dia bom. Não. A nossa transformação ela é contínua, independente de dias ruins. E olhe lá. E olhe que em momentos difíceis, é o ápice, eu acho que é esse dia onde Deus ele usa melhor para nos transformar. Eu ouvi uma vez uma frase, e isso fez muito sentido para mim, porque ele diz assim que Deus, ele não desperdiça um bom sofrimento. Deus, ele não desperdiça um bom sofrimento, porque dias ruins e momentos ruins, é nesses dias que Deus ele usa isso como matéria-prima para te amadurecer, para te fazer uma pessoa melhor. Às vezes para te trazer mais perto dele, para abrir a sua cosmovisão com relação às pessoas, com relação a você. Às vezes Deus permite você passar por situações, porque é necessário você passar, porque se você se entrega a Deus e quer viver a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus, então Ele vai ter que te moldar e te preparar, para Ele te colocar no lugar que Ele estabeleceu para você. E tem momentos que Deus, Ele precisa mudar em nós, Ele permite coisas acontecerem, irmãos. E isso não é uma teologia do caos, pelo contrário, isso é evangelho. O problema é que muitas vezes a gente se apega muito a um evangelho triunfalista, a um evangelho da prosperidade, onde a gente só quer saber de coisa boa, onde a gente só pensa no Deus provedor, onde a gente só pensa no Deus abençoador, mas a gente esquece que mesmo nas lutas, Deus não se esquece de nós. A gente não se esquece que muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas isso não significa que Deus não está conosco. É só lermos salmos. Ou muitas vezes nós achamos que nós somos melhores que os cristãos da igreja primitiva. Ou muitas vezes nós achamos que nós somos melhor do que Jesus. Eu costumo dizer, irmãos, que Jesus não só morreu por nós, mas Jesus viveu por nós. Jesus nos deixou o exemplo de conduta, o exemplo de moral, o exemplo de ser humano. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem, e sendo homem, Jesus não se privou de passar por situações difíceis. Olha aqui comigo. Em Lucas, no capítulo 22, e no versículo 31, irmãos, o dia que eu li, que eu prestei atenção nessa parte desse texto, isso fez muito sentido para mim. Olha o que é que Jesus diz para Simão. Versículo 31 de Lucas 22, Jesus Cristo diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, Simão, para que a sua fé não desfaleça. Irmãos, presta atenção aqui comigo. Às vezes a gente passa muito rápido por um versículo, não se atenta na profundidade, no que Jesus quis dizer para eles. Ele fala, olha, Satanás pediu para peneirar vocês. Satanás pediu para atentar contra a vida de vocês, para destruir vocês. Mas Jesus então olha para Simão e fala: mas eu roguei ao Pai, eu orei ao Pai, Simão, por você. E é interessante que a oração de Jesus não foi para livrar Simão de ser passado pela peneira.
Jesus não falou, eu vou pedir ao Pai para que Ele te livre disso. Não, qual foi a oração de Jesus? Para que a sua fé não desfaleça, para que você continue firme, Simão, para que você, quando passe por isso que Satanás vai fazer com você, você permaneça firme, você não desvie, você permaneça firme por esse momento que você vai passar. Porque isso que você vai passar, Satanás pensa que vai estar acabando com você, mas isso vai estar gerando transformação dentro de você, porque o que Jesus fala? Quando você se converter, isso vai gerar uma transformação dentro de você, e ele fala, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, aleluias. Satanás pensa que vai acabar com você, Simão, mas isso eu estou permitindo, eu vou orar para Deus, vou orar para o Pai, para você não desistir, porque isso vai gerar dentro de você uma transformação, e quando você se converter, então você vai fortalecer seus irmãos, porque Jesus sabia que a igreja primitiva ia ser perseguida, Jesus sabia que os cristãos iam ser mortos, martirizados, e ele fala então, Simão, isso é para você ser transformado, para quando os seus irmãos quiserem desfalecer na fé, você vai lá sustentar a fé deles, aleluias, isso é evangelho, irmãos, isso é evangelho, aleluias, e não significa que nesse momento, Jesus tinha se afastado de Simão. Jesus, ele olha para nós, para a igreja e fala, eis que estareis convosco todos os dias, não somente nos dias bons, são todos os dias, aleluia, glória a Deus, e é isso que gera essa transformação dentro de nós, aleluia. E mais um ponto, porque essa verdadeira transformação, ela nos leva a um lugar de ação, de prática e de obediência. A verdadeira transformação, essa transformação que acontece dentro de nós pelo Espírito Santo, uma vez que nós deixamos, uma vez que nós buscamos, uma vez que nós nos deleitamos na palavra, uma vez que nós não desfalecemos a nossa fé em meio a circunstâncias difíceis, o Espírito Santo vai usando tudo isso como matéria-prima e vai nos transformando de dentro para fora, e essa sim é uma verdadeira transformação que leva uma verdadeira mudança, porque uma mudança que acontece de dentro para fora, isso sim é uma mudança que permanece. Porque essa, a transformação, quando ela vem de dentro para fora, de dentro desse processo, então com o passar do tempo, você vai vendo que as coisas vão mudando na sua vida, às vezes coisas que você tinha presos, amarras, amarguras, vícios no caráter, vícios, até mesmo qualquer tipo de vício, você vai percebendo que automaticamente isso vai deixando, saindo, e você não consegue explicar por quê, porque não é você que faz, é Deus que está fazendo, e então essa transformação, ela vai transformando o seu caráter, é o caráter de quem? De Cristo, e então isso nos leva a uma ação, isso nos leva então a uma obediência, isso nos leva então a uma prática, a verdadeira transformação do Evangelho nos leva a uma prática. Não se trata apenas de deixar de fazer a injustiça, não se trata apenas de deixar de fazer coisas, de uma lista de coisas, não, agora eu sou crente, agora eu não bebo mais, agora eu não fumo mais, agora eu não saio mais para a festa à noite, agora eu não traio mais a minha esposa, eu sou crente, legal, e o que mais? Isso é natural, deixar de fazer aquilo que não é princípio, deixar de fazer o que é pecado, isso é natural, mas, e o que mais? E as obras? Não basta só nós não praticarmos a injustiça, mas se nós não somos provedores de justiça, irmão, nós não estamos sendo transformados, isso é tão real, olha só, lá em Efésios, no capítulo 4, e no versículo 28, olha o que Paulo vai dizer, aquele que roubava, não roube mais, ponto, fechou o pacote, vamos pular para outra, foi isso que Paulo falou?
Pronto, agora você é crente, você aceitou Jesus. Você foi transformado, então você que roubava, não roube mais. Foi isso? Não para por aí. Aí o apóstolo Paulo diz, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Aquela mão que você usava para praticar a injustiça, agora você vai praticar a justiça. Aquelas mãos que você usava para praticar o mal, agora você vai fazer para praticar o bem. E ele continua, e ele fala assim, para que tenha com o que repartir com o necessitado. Você que roubava, não roube mais. Só que agora o evangelho, o amor de Deus, ele vai te tocar de uma tal forma, porque você não pode só não roubar, agora você vai trabalhar com o suor do seu trabalho, e você vai ter que ter para você e para sustentar outras pessoas, para doar, para ser generoso, porque isso é transformação de caráter. Se eu fico só numa lista de regras que eu não faço, isso pode virar um legalismo, e eu achar que eu tenho um estereótipo de santo, e eu achar então que eu estou com o meu passaporte cravado para o céu, e eu não sou um agente de justiça nessa terra, eu não estabeleço o reino de Deus nessa terra, eu não sou agente de transformação nessa terra, porque o verdadeiro evangelho, irmãos, isso se trata em nós parecermos com Cristo. O evangelho, ele tem que nos confrontar, porque o evangelho não diz respeito só a nós, mas diz respeito às outras pessoas. O problema é que muitas vezes nós olhamos para o evangelho só olhando para nós. Começa em você, de acordo a transformação vai acontecendo, agora não tem que só em você, agora tem que bater em você e respingar nas outras pessoas, porque é através de você que Deus vai estabelecer justiça nesse mundo. É por isso que Deus nos transforma, e é por isso que cada vez que nós nos aproximamos de Deus, é impossível nós não estabelecermos o reino de Deus. O Espírito Santo nos impulsiona. O problema é que nós paramos no início. O problema é que nós queimamos na largada. O problema é que nós aceitamos a Jesus, e agora eu estou salvo, e agora minha vida está salva, e agora Deus vai me abençoar, e eu paro aqui. Mas o processo de transformação não é assim, irmãos. É por isso que Jesus, isso é algo tão profundo. Jesus, em João capítulo 4, quando ele se encontra com aquela mulher samaritana, ele olha para ela e fala, quem tem sede, vem a mim e beba, e desse que beber de mim, nunca mais terá sede, porque dentro dele irá se formar uma fonte de águas vivas. Isso é incrível, porque uma pessoa que vem a Jesus, aquilo que ela tem de vazio dentro de si é suprido. Aquele vazio interior que ela tem é suprido. Isso diz respeito a uma fonte. Uma fonte é o suficiente para abastecer uma família, uma pessoa. Uma mina, quem estava no sítio sabe de uma mina é suficiente para matar a sua sede. Só que Jesus não para por aqui. Jesus não para na fonte. A salvação não é o fim das coisas, é o início delas. E Jesus, então, quando está lá em João, no capítulo 7, Jesus faz a mesma afirmação. Quem tem sede, vem a mim e beba. Agora esse que beber, rios. Ele não fala mais de fonte, ele fala rios de água viva fluirão do seu interior. E aí João conclui no versículo depois, ele fala, Jesus falava de quem? Do Espírito Santo. Então Jesus falava do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, então uma fonte se forma, ele supre as necessidades da sua vida. Jesus muda a sua história, Jesus inicia esse processo de transformação, mas isso não acaba por aí. O Espírito Santo começa a agir dentro de nós, ele começa a mudar o caráter, e então Jesus ele fala de um rio, e rio não serve só para suprir a sua necessidade, mas o rio ele inicia numa fonte, ele passa em você, então ele segue curso. Esse rio que sai de você é para tocar vidas, é para tocar pessoas, é para abençoar pessoas. Esse é o nível de transformação, porque chega a um ponto que nós não só somos transformados, mas nós somos agentes de transformação. Então nós mudamos circunstâncias, mudamos situações, chegamos em ambientes que estão complexos, ambientes tenebrosos, e só o fato de nós pisarmos ali, as coisas mudam, às vezes a situação muda, e você fala, uau, como isso aconteceu? É o rio de água viva que está fluindo de dentro de você, e isso não parte de você, é Deus agindo através da sua vida.
é você mudando a sua história, é você mudando a sua família, é você mudando o seu vizinho, é você mudando o seu ambiente de trabalho. Aleluias! Essa é a verdadeira transformação que nos leva a uma mudança. Aleluias! Glória a Deus, vocês estão comigo, irmãos? Aleluias! E é esse lugar que Jesus, Ele quer nos levar. É esse lugar. Porque Jesus, no capítulo 5, e no versículo 20, Ele diz assim: se a vossa justiça, preste atenção nisso, irmãos, se a vossa justiça não exceder em muito os escribas e fariseus, de modo algum entrarão no reino dos céus. Se a vossa justiça não for muito, mas muito maior do que a dos escribas e fariseus, jamais vocês vão entrar no reino dos céus. Porque se a justiça de vocês parte só do pressuposto, aonde vocês estão pensando só no seu umbigo, aonde você fala uma coisa diante da sociedade e você não condiz com aquilo que você fala, a sua prática não condiz com o seu discurso, aonde você fala uma coisa e pratica outra, aonde você não é aquilo que você fala. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, irmãos, nós não somos aquilo que falamos. Claro que a nossa palavra tem poder, mas eu digo, nós não somos no sentido que declaramos. Vocês não conseguem julgar o Henrique só por eu estar aqui em cima, com esse microfone, falando bonito, porque eu tenho a entonação bonita de voz. Mas como é que vocês vão conhecer o verdadeiro Henrique? Vendo a minha prática, vendo a minha vida, vendo como eu lido com a minha família, vendo como eu lido com a minha esposa, vendo um dia que você me encontra no meio da rua, no meio das pessoas, num lugar onde ninguém está me vendo, realmente é ali que eu vou mostrar quem eu sou. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no final do Sermão do Monte, o próprio Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aleluias! A verdadeira transformação, ela nos leva a uma vida de obediência, a uma vida de prática. Aleluia! E essa transformação, ela nos leva a ser frutíferos. E é essa transformação que vai nos levar a um lugar de maturidade em Deus. E é essa transformação que vai nos levar a desfrutar da plenitude do Evangelho. Às vezes você pode estar pensando, diante dessa ministração, e é impossível a gente não ouvir essa palavra e não fazer uma análise dentro de nós. E às vezes a gente pode falar: mas eu estou lutando há tanto tempo com certas coisas da minha vida, às vezes coisas que eu não consigo largar ou abandonar. Às vezes você tem que recapitular essas partes da transformação. Será que você verdadeiramente decidiu por Jesus? Será que verdadeiramente você se converteu? E quando eu falo de conversão, não é só declarar com a boca, mas também com o coração. É crer com o coração, e então eu declaro, é verdadeiramente crer em Jesus e decidir abrir mão, romper com coisas que diziam do meu passado e que isso vem de confronto com a palavra de Deus. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós como seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar o confronto. É muito bom, é muito gostoso ouvir aquilo, somente aquilo que a gente quer ouvir. Só que ouvir somente aquilo que você quer ouvir, isso não te leva a transformação alguma. A transformação, ela só acontece através do confronto. Se um pai, em todo momento que ele vê o seu filho fazendo uma coisa errada, ele afirmar que aquilo não está errado, seu filho vai virar gente, irmão? Vai virar gente? Não. Ele só muda com o confronto, porque quando ele faz algo errado, você traz o direcionamento para ele e fala: oh, isso que você fez é errado por causa disso. Então ele para e ele analisa, fala: cara, realmente isso que eu fiz é errado. Então o Evangelho, a palavra de Deus, ela vem nos confrontar dia após dia. Irmãos, esse livro, essas palavras, a qual o próprio Deus disse que passarão, tudo passará, mas a sua palavra permanecerá.
há mais de 2000 anos que o mundo tenta acabar com essa palavra. Há mais de 2000 anos que o mundo tenta descredibilizar essa palavra. Mas é impossível. Porque o Evangelho é poder de Deus para salvação e transformação daquele que crê. Aleluias. Se coloque de pé, meu irmão. Glória a Deus. Aleluias. Oh, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela oportunidade de podermos ouvir da Tua palavra. Que nesse momento, irmãos, vocês que estão aqui no templo, você que está na sua casa, ou seja, onde você estiver, que você esteja ouvindo essa mensagem, que nesse momento você pare o que você estiver fazendo e apresente o seu coração diante de Deus. E clame a Deus, irmãos. Eu já tive situações na minha vida, e eu creio que se a gente abrisse aqui para todo mundo falar o que Jesus já transformou na vida dele, a gente ia passar aqui uma semana. É por conta dessa transformação que eu estou aqui em cima. Vocês conheceram o Henrique transformado, vocês não conheceram o Henrique antes de Jesus. É praticamente impossível aos olhos humanos eu estar aqui em cima, pregando, falando de Jesus, aquele que eu tanto zombei durante bastante tempo. Mas já teve situações na minha vida de coisas que eu trazia do meu velho homem, e diante dessa perspectiva de que eu podia me transformar, e eu travava lutas e noites sem dormir, chorando, com um sentimento de como eu estava sujo diante de Deus, e aquilo eu chorava para Deus, e então eu clamava a Jesus, e então o Espírito Santo um dia falou muito claro ao meu coração, falou: meu filho, o grande problema seu é que você está tentando se mudar, e essa parte não compete a você, isso compete a mim. Descansa. Descansa. Descansa em mim. Eu vou fazer a obra. Eu vou fazer a obra. E aquele que iniciou a boa obra, irmão, ele é fiel para concluir. E nós só vamos, sabe quando nós vamos parar de ser transformados, irmãos? Quando nós chegarmos na glória. Porque aí vai ser o ápice da nossa transformação. O Evangelho reflete isso de uma forma tão linda. Porque lá não haverá choro, não haverá mais pranto. Lá esse corpo corruptível irá ser tomado por um outro corpo glorioso, incorruptível. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, irmãos, nós temos que permanecer firmes. Nós temos que permanecer firmados em Cristo. Nós temos que permanecer com a nossa fé firmada, tendo a consciência de que Ele é Deus, e de que Ele habita em nós, e aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode.